naboro, eu só vou do e ela é bom. Boa noite a todos. Estamos começando o programa Pai Rubilar Oilemi Axé. Hoje seguirei respondendo as perguntas que foram enviadas para a nossa produção, a qual eu não consegui responder todas no programa passado. Raquel Nunes. Pai Rubilar, existe a possibilidade de aprender religião através de livros, YouTube e do Google? Claro que não, né? A religião, o axé é passado de pessoa a pessoa através da fala, né? Através da oralidade. E existe uma grande diferença em você olhar e você entender, compreender e receber o axé. Quando você acompanha um babalorixá ou uma ialorixá na sua trajetória, ele trabalhando, existe uma diferença enorme, porque cada obrigação e cada serviço de religião que se faz tem a sua peculiaridade. É necessário que a pessoa tenha esta compreensão e que atinja também a elevação espiritual, para que um dia, né, o dia que se aprontar, se chegar a se aprontar e tiver condições de abrir uma casa, ela tenha base de conhecimento e de experiência para enfrentar, né, as adversidades que ela irá encontrar diante da sua trajetória religiosa. Porque certamente chegarão pessoas na sua casa de religião com diversos tipos de problemas, com diversas patologias, casos de doença, e a religião é uma coisa muito séria. A pessoa tem que estar estruturada para trabalhar, para realmente levar a cura ou o alívio do sofrimento, né, ao seu consulente ou seu filho de religião. Enfim, a religião ela trata de coisas muito sérias, né? Não desfazendo, mas a religião não é só de amor, né? É claro que se trabalha também para casos, né, amorosos, mas existem coisas muito sérias, né? Situações de doenças, de vida ou morte, enfim, né? Trata de todos os tipos de problemas que podem surgir na vida, né? E para isso a pessoa precisa ter uma base de conhecimento, de prática religiosa, de elevação espiritual, até para que o seu orixá, né, tenha condições de lhe passar alguma orientação na hora necessária. E isto só se adquire através da prática. Então, realmente não tem como. Você pode ter alguma noção, mas tem aquele grande problema, assim, às vezes você vai para a escola, você estuda, você olha uma matéria e acaba interpretando mal a matéria. Então, para você receber o esclarecimento, é necessário que haja o professor. O mesmo acontece na religião, né? Os equívocos acontecem. Aliás, o que mais acontece é equívoco, né? As pessoas, por falta de base, por falta de compreensão, acabam fazendo coisas pela fé. Com todo respeito, a fé é importante, mas a fé não é predominante na cultura africana. A cultura africana, eu costumo dizer que nós trabalhamos com elementos químicos que causam efeitos sobre a natureza do ser humano da Terra. Isso independe de ter fé ou não. Aí as pessoas dizem, mas como isso? Sim, você pega uma pessoa que está em coma no hospital, ela nunca ouviu falar em você e você trabalha para ela, ela sai do coma no outro dia. Foi a fé de quem? De quem está em coma?
Pense bem nisso. Né? A pessoa nem sabe que alguém está trabalhando para ela. Então a questão, neste momento, não é a fé, é o procedimento correto. Né? É muito importante, por isso que é necessário tanto estudo e tanto conhecimento. Né? Porque se a fé fosse resolver tudo, não precisava nada disso. Não precisava estudar, não precisava se preparar, não precisava se aprontar, bastava a pessoa dizer eu tenho fé e através da minha fé vai ser resolvido. Só que na prática não funciona. Então, é necessário a convivência dentro de uma casa tradicional, de alguém que tenha conhecimento de causa para a pessoa aprender. O que eu passo aqui é conhecimento sobre a cultura africana. Né? Agora, a parte, digamos, que de trabalho mesmo, a parte prática da religião, você só aprende numa casa de religião. Eu passo a parte teórica para as pessoas entenderem o que fazem. Isso eu posso apresentar no programa. Né? Para as pessoas terem mais compreensão daquilo que praticam. Agora, é necessário a prática. Né? Porque dentro da prática surgem muitas situações de diversos tipos de problemas, né? e a reação é conforme a ação. Né? Conforme a ação da patologia ou da situação, é que nós temos que reagir, né? Mediante o problema. E às vezes não tem tempo. Você não tem muito tempo para pensar. Né? Você tem que agir rápido para conseguir atingir o objetivo, para conseguir salvar aquela pessoa. Enfim, quando eu digo salvar, não é só uma questão de vida ou morte. Existe uma série de coisas, né? Às vezes nem é caso de doença, mas é um caso de vida ou morte. E você tem que agir a tempo para resolver. Tanto casos de depressão, né? Como outras situações graves que a gente consegue, através da religião, evitar. Bem, eu acho que eu respondi essa pergunta, né? E vamos seguir em frente. Isaura Lima. Pai Rubilar, o Sanha é um orixá masculino ou feminino? Bem, o Sanha é um orixá masculino. É o orixá das folhas, né? O orixá de mato, é o médico da nação, né? É o que nós chamamos é o feiticeiro, o médico feiticeiro, porque ele, através das plantas e da mistura química, ele consegue curar as patologias, né? E a origem da medicina vem das plantas, né? E é irmão de Ogum, ele come de obrigação, mata-se cabrito, macho para ele, e galo arrepiado. Então, o Sanha é um orixá bastante interessante. Ele teve uma convivência com o Odé, algumas pessoas sabem deste titã, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Né? O Odé viveu no mato junto com ele. Né? O Odé é irmão mais novo também de Ogum. Enfim, vamos em frente então. Kátia Souza. Pai Rubilar, qual a sua opinião sobre desenvolvimento espiritual no cemitério? Bem, em primeiro lugar, o cemitério ele não é princípio de nada, ele é fim de tudo. Ele é o fim da vida. Quando acaba a passagem, a vida terrena da pessoa, logicamente esta pessoa, o corpo vai para o cemitério. Ali é o fim de tudo, ali é onde acaba tudo. Ali não se faz nenhum tipo de iniciação, nenhum tipo de aprontamento para alguém.
Ali é terra de mortos, né? Ninguém nasce da morte. Esta é a realidade. Ali é um lugar santo, um lugar sagrado, né? Onde tem muitos espíritos, e os mais atrasados ficam ali, aqueles que custam mais, levam mais tempo para se desprender da terra, ficam ali na volta. Então ali não é um lugar para desenvolver alguém ou para iniciar alguém. Algumas pessoas têm esse hábito, mas é totalmente contrário a qualquer tipo de iniciação. Algumas pessoas confundem a questão do Conde Drácula, né, que é uma história cinematográfica, com a nossa religião, né, onde o Drácula se deitava no caixão, se deitava no túmulo. Então as pessoas, porque era um vampiro, mas aquilo é uma história cinematográfica, né, é uma ficção. Não tem nada de fundo de verdade que comprove isso. E os nossos Exus, eles não têm nada a ver com o Conde Drácula. Eles são guardiões dentro do cemitério que zelam pela organização dentro do cemitério, porque ali tem espíritos de todos os escalões, né? Espíritos que, quando a pessoa parte, tem espíritos nefastos, tem bons espíritos que desencarnam e tem aquela passagem ali momentânea, porque aqueles que são mais elevados já vão embora para um plano espiritual mais elevado, com mais rapidez, e aqueles mais atrasados ficam ali presos àquele corpo que está em decomposição, passa por um período, né, de até conseguir se desprender. Um período de sofrimento, inclusive, para o espírito. Então, não tem como iniciar alguém ali, né? Ali se trabalha, assim, né, para resolver alguns problemas, né, até alguns problemas de saúde, que tem que ser deslocado para lá, mas isso depende de caso a caso, de cada necessidade, né? Não é lugar de brotação, né? De renascimento. Esses lugares de brotação, de renascimento, são onde há natureza viva, onde existe vida, né? No mato, na praia, na cachoeira, num centro, né? Um centro espírita, numa casa de religião, onde existam pessoas que estão passando por um processo de desenvolvimento espiritual, estão se preparando, estão sendo doutrinadas por um sacerdote religioso para dar seguimento à sua religião. Hoje o pessoal está fazendo muito terreiro no cemitério, né? A minha visão é totalmente contrária a isto, porque se a pessoa ela não tem casa de religião, quer dizer, o Exu, para responder, tem que ser só no cemitério. Então quer dizer que o assentamento que ele tem na casa dele não tem validade, quer dizer, ele tem que ir lá para o cemitério para fazer uma sessão. Uma coisa um pouco contraditória, mas cada um tem a sua compreensão, né? Existem muitas coisas desnecessárias aí que não tem a mínima necessidade, porque o princípio da religiosidade, da Umbanda e da Quimbanda, não se fazia isso, não se fazia mesmo. Agora as pessoas querem sucesso, né? Essa é a grande realidade, as pessoas querem mostrar cada vez mais e mais, e às vezes acaba dando menos, né? Porque quando eu fui iniciado, a pessoa, isso na parte da Umbanda e Quimbanda, a pessoa, para ir participar de alguma coisa no cemitério, ela tinha que ser um médium pronto, né? E bem pronto, bem preparado, já com tempo de incorporação, para não chegar lá e sair de lá mal irradiado, até numa tentativa de incorporação, pegar uma energia negativa e sair mal, quer dizer. Então não tem como desenvolver uma pessoa que ela
não está apta ainda a segurar uma energia que às vezes ela chega e larga o aparelho, ela bate e solta, porque o médium funciona como se fosse um ímã, né? Que ele atrai a energia, e se ele está devidamente preparado, a energia fixa neste imã. Né? Se não, solta. Né? E nesse pega e larga, né, abre um espaço para entrar energia negativa. E às vezes as pessoas saem muito mal de uma situação dessas, justamente porque não estão no lugar adequado, não tem capacidade para executar ainda, não está capacitado a executar esse tipo de procedimento. Mas as pessoas têm o direito de seguir, né, aquilo que acreditam, aquilo que gostam, só que religião não depende de gosto, depende de realidade espiritual. Né? Hoje tem muita coisa que é desnecessária. As pessoas... existem pessoas preparadas, tem que fazer algum trabalho no cemitério, alguma coisa que seja necessário, né, com uma finalidade para beneficiar alguém, para salvar alguém, para defender alguém de alguma coisa, de alguma tragédia até, muito bem, é louvável. Agora, fazer gira em cemitério, além do desrespeito, né, para com as pessoas que não são da religião, a gente também não pode invadir o espaço dos outros. O que ocorre às vezes tem famílias lá velando um corpo que não pertencem à religião, né? Sofrendo porque perderam o ente querido, e está lá o pessoal batucando e dando gargalhada e gritando e tomando cachaça e tomando, entendeu? Ali não é o local para isso. É uma falta de respeito. A gente tem que aprender a viver em comunidade. Nós precisamos respeitar para ser respeitado. Além da parte religiosa, da parte espiritual, tem esta parte social, que a gente tem que respeitar as pessoas. Uma coisa é um ritual de missa de Eruque, quando parte um babalorixá, uma ialorixá, a pessoa vai embalando e vai tocando até o cemitério. Isso é uma coisa. Né? Outra coisa é ir lá fazer uma sessão para dar risada, gargalhada e beber, e gira e desenvolvimento, onde tem pessoas ali sofrendo pela perda de um ente querido. Isso, no mínimo, é uma grande falta de respeito, né? Porque ali é um lugar que, além de ser terra de mortos, né, eles têm direito ao descanso. As famílias, toda a comunidade afrodescendente ou não, tem o direito de chegar lá e fazer a sua despedida do seu ente querido, fazer dentro da sua crença, dentro da sua fé. Nós vivemos num estado laico, então tudo isso deve ser pensado, né? Nós precisamos, de uma certa forma, nos reeducar, né? Para que respeitar o espaço dos outros, para que o nosso seja respeitado, para que nós possamos exigir respeito. Quem não respeita não pode exigir respeito. Mas eu acho que eu respondi bem esta pergunta. A resposta foi bem ampla, até me estendi bastante. Mas é necessário que as pessoas tenham essa visão também, né? Porque não é só a gente que sofre quando perde um ente querido. Tem o vizinho, tem outro cidadão lá que não é adepto da nossa cultura, está lá sofrendo, sentindo a perda do seu ente querido. Como é que a gente vai estar lá bebendo e dando gargalhada? É complicado. Sem falar na parte espiritual, né? Bem, vamos adiante então. Jocely. A pergunta vem de Jocely. Pai Rubilar, qual a importância do Bori? Bem,
O Bori é o ato de dar comida para o Ori. O que é o Ori? O Ori é a nossa áurea, é o orixá que habita dentro de nós. Tá? É a parte do orixá que habita dentro de nós. O Ori é dividido, né, em duas partes, que é o Ori Inu e o Ori Odê, que é o consciente e inconsciente. Quando nós fizemos o Bori, nós damos comida para o Ori, para o nosso orixá, né, para que ele nos alimente espiritualmente e que através desta alimentação nós consigamos nos elevar espiritualmente, consigamos receber o alimento espiritual para que a nossa vida se desenvolva, possa fluir naturalmente em todos os sentidos da vida, para que tenhamos emprego, saúde, paz de espírito, tranquilidade, prosperidade, enfim, tudo que se deve buscar dentro de uma religião, né? Porque a nossa religião não difere das outras religiões no sentido de religiosidade, de direcionar o adepto a Deus, né? A uma divindade. Então, esta é a real função do Bori. E muitas das vezes também, através desse Bori, salva-se uma vida de uma pessoa, né? Existem uma série de coisas dentro da religião que são muito importantes. O Bori não é por acaso, né? É a iniciação. O primeiro Bori faz parte da iniciação, é o renascimento, né? É quando a pessoa nasce, né, para o seu orixá. Bem, eu acho que esta pergunta foi concluída. E agora vamos chamar os nossos comerciais. Beba mais Batidão do Marquinhos. Caipiras, sucos e coquetéis. Temos morango, ovo maltine, pinha colada, coco louco, sensação e muito mais. Drink sem álcool, caipiras de limão, abacaxi e morango. Estamos sextas e sábados na Avenida Bento Gonçalves, esquina Osório. E domingos e feriados na Duque de Caxias. Sempre pós 19 horas. Os melhores drinks estão no Batidão do Marquinhos. A bebida da hora. Memorial Pet São Francisco, com despedida, cremação e enterro. No dia em que o seu pet partir, troque a dor pelas lembranças. Por isso, neste momento, preste a última homenagem a quem só te deu amor. Planos preventivos em até 24 vezes. Memorial Pet São Francisco, seu melhor amigo na despedida do seu pet. Atendendo toda a Zona Sul. Rua General Teles 963 em Pelotas. WhatsApp 984450095. Centro de Atividades Físicas Supera. Aulas de pilates, musculação,
treinamento físico-funcional, fisioterapia e atendimento nutricional. Você nunca treina sozinho. Agende sua aula experimental gratuita. 98454-1414. Fale com a equipe Supera. Quem não abre mão de estar bem vestido naquela formatura, aquela festa, aquele encontro casual, com roupas da moda atual e ainda economizar de verdade? Vá até a loja Jaqueline Modas. Lá você encontra modinha, moda fest, moda jovem, auto esporte, social e ainda Jeans Emporium, a marca top. Temos teleentrega em Pelotas e Rio Grande pelo 98425-2577. Aceitamos cartões de crédito. Jaqueline Modas, o novo conceito em moda feminina. Na Galeria Zabaleta, loja 76 em Pelotas. CRVA Central 0259, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4099, atrás do antigo Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade, primeiro emplacamentos, segunda via de documentos, vistorias, alteração de característica do veículo, retirada de documentos digitais, entre outros serviços. Horário diferenciado, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo. Confiabilidade e profissionalismo é no CRVA 0259, na Avenida JK de Oliveira, 4099. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo, com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Bem, estamos voltando ao programa Pai Rubilar do Ogum Uilemi Axé. Voltando à resposta das perguntas, pergunta realizada pela Marisa. Pai Rubilar, qual o significado da roda do batuque? Por que ela se move em sentido anti-horário? Bem, o significado da roda vem desde da era matriarcal, do início, né, da humanidade, da questão do círculo, né, do ciclo. Né. O fato da roda girar em sentido anti-horário é porque é em direção ao retorno, ao reencontro à ancestralidade do batuque, do ritual. Esta é a finalidade da roda. Nós dançamos na roda realizando um ritual de encontro aos nossos ancestrais. Isso é uma tradição africana, faz parte da tradição africana, desde que começou os rituais africanos aqui no Brasil. E na África também é assim. Denilson. Pai Rubilar, qual o significado da nomenclatura batuque? Bem, batuque, na verdade, é como se chama a religião afrodescendente no estado do Rio Grande do Sul. Porque dentro do batuque existem as nações, né? Que tem a nação Nagô, Oió, Ijexá, Cabinda, Jeje. E, na verdade, é uma forma, né, de nomear as religiões de matriz africanas, assim como lá para cima é nomeado as nações africanas com o nome de candomblé, denominado candomblé, uma nomenclatura. Dentro do candomblé existem várias nações. Existe o candomblé de Jeje, Jeje-Marie, Savalu, Ashanti. Existe, isso aqui são as divisões de Jeje, aqui o nosso Jeje é o Nagô, Jeje-Nagô. Existe lá Nagô-Vodun também. Até a história do Nagô-Vodun é muito interessante e eu vou falar sobre ela agora. Em uma época
no Benin, antigo Daomé, o culto a Sapatá começou a crescer muito, em função das curas, porque Sapatá é um vodum de origem Fon, em função das curas que o povo estava conquistando através do culto de Sapatá. Aí esse vodum Sapatá passou a ser mais cultuado do que os voduns da família do rei. E aí o que aconteceu? Este rei se sentiu ofendido e expulsou os sacerdotes de Sapatá do Benin. Aí esses sacerdotes foram para o lado Yorubá, foram viver no meio da nação Nagô Yorubá. Que os Nagós, o Nagô é um povo Yorubá. E lá esses sacerdotes aprenderam o culto a orixás. Então o que aconteceu? Aí este rei faleceu e eles voltaram para o Benin. E aí eles passaram a cultuar orixá e vodum. Só que na cultura Nagô, com a orixá, com o culto de nação Nagô. Então aí ficou nação Nagô Vodum. Porque existem casas no Brasil, tem, se não me falha a memória, acho que a Iacu Luísa era Nagô Vodum. E no Rio de Janeiro tinha casas de Nagô Vodum. E acho que ainda existe alguma coisa. Alguma casa lá de Nagô Vodum. Onde nessas casas é feito o culto de Vodum, com cantigas para Vodum e cantigas para Orixá, em Yorubá. O canto a Vodum em Euefon, e canto em Orixá em Yorubá. São culturas bem demarcadas. E se cultua de fato cada divindade dentro da sua essência. Vodum se cultua como Vodum e Orixá se cultua como Orixá. Tá. E existem outras nações do Candomblé. Tem Angola, tem o Queto, tem o Ijexá, Candomblé de Ijexá. Algumas pessoas pensam que Ijexá é uma dança. Não. Inclusive existe a cidade de Oxum, o estado de Oxum, na África, e aonde se origina o povo Ijexá, ali em Leifé, todos descendentes de Odudua. Então é bastante interessante. A nação Ijexá não é uma dança. Ijexá, as pessoas têm essa visão de que Ijexá é uma dança, ou que é um ritmo. Sim, tem o ritmo Ijexá, assim como tem o ritmo nós chamamos de Jeje. A maioria das rezas de Oxum são tocadas em Ijexá, e algumas rezas de Oxalá também são tocadas no ritmo Ijexá. Mas não quer dizer que seja só um ritmo. Aliás, mais adiante eu vou fazer um programa falando somente da nação Ijexá e entrando assim com profundidade no assunto, falando sobre a nação, sobre a origem, como se formou a nação Ijexá na África, como ela chegou no Brasil e como se desenvolveu aqui no estado. O primeiro babalorixá da história Ijexá foi meu avô, Paulino Xalaifã, que foi escravo inclusive em Pelotas. Mas este é um assunto para um outro programa e
vamos seguir em frente, então. Deixa eu ver aqui. Letícia. Pai Rubilar, quantos santos o Babalorixá pode se ocupar nas nações do Rio Grande do Sul? Bem, para ser franco, algumas coisas vão se perdendo com o tempo. A nação Jeje, dentro da nação Jeje, a pessoa pode se ocupar 6 meses com um orixá e 6 meses com outro. Isso era uma coisa no século XVIII, era uma coisa normal até o século XVIII, até a época do príncipe Custódio, isto era uma coisa normal. A minha mãe de santo dizia que o príncipe Custódio se ocupava 6 meses com Chapanã e 6 meses com Xangô. Eu não era nascido na época, evidentemente, né? Não alcancei essa época. Mas dentro da nação Jeje existe essa possibilidade, sim, da pessoa 6 meses se ocupar com um orixá e 6 meses se ocupar com outro. Quando a pessoa tem cabeça, que nós chamamos de cabeça dividida. Tem obrigações que se faz tanto na nação Jexá como também no Jeje, que come 2 orixás sobre a cabeça da pessoa. Quem tem... Isso é uma variação de obrigação. Não dá para entrar muito no fundamento, mas essa possibilidade existe. Mas é uma tradição que está se perdendo, assim, no sentido de se ocupar 6 meses com um orixá, 6 meses com outro, e hoje até é muito perigoso a gente difundir muito isso, porque as pessoas estão recebendo muita coisa, né? A gente vê pela Umbanda aí, se deixar, vira elevador, né? E as coisas não são bem assim. Mas vamos em frente, então. É a pergunta do Denilson. Pai Rubilar, quantas nações existem no Batuque, Rio Grande do Sul? Bem, no estado do Rio Grande do Sul existe a nação Nagô, a nação Ijexá, o Oió, o Jeje, que é Jeje Nagô, e a Cabinda. Saliento sempre, né, que a Cabinda foi absorvida pela cultura iorubá, porque na sua origem os Cabindas cultuam Inquice, né? Eles são de origem banto. A Cabinda, na verdade, é uma província da Angola, são africanos de origem banto, a etnia banto. O culto deles é culto a Inquice e não a orixá. O ritual deveria ser em Kibundo, que é a língua oficial deles, né? E a ritualística seria totalmente diferente do que é no Rio Grande do Sul. Aqui sofreu uma forte influência das outras nações. Parece que o Babalorixá que trouxe a nação Cabinda para o estado, ou que deu seguimento à nação Cabinda, que o Babalorixá Valdemar de Camucá, Barualufina, parece que o Babalorixá dele, o sacerdote que o aprontou, não viveu muitos anos após o aprontamento dele. E ele teve sérios problemas de saúde também. Ele era diabético e naquela época também não havia tratamento para diabetes. Então ele também faleceu muito novo, mas ficou a sua esposa, chamava-se Otília, que era Jeje. Eles enfrentaram um grande problema, porque naquela época eles eram muito conservadores, né? E os dois se apaixonaram. Ele era de etnia banto e a Otília de etnia Fon, né? E a família da Otília não aceitava, a mãe Otília Doçan não aceitava que ela casasse com Valdemar.
E aí o que aconteceu? Ela acabou fugindo e casando com ele, né? E ela era uma Yalorixá também. Então, em razão disso, em função disso, faleceu Valdemar e ela seguiu tocando a religião dela. E até talvez por isto, né, tenha sido introduzindo a questão do Leba na nação Cabinda, e os descendentes acabaram acreditando que o Leba, ao invés de ser um de Vodum, né, que era um Bará da nação Cabinda. Na verdade, o Leba é um Vodum de origem Fon, e a Otília tinha origem Fon, né? Ela era Jeje, então o batuque dela certamente começava cantando para o Vodum Leba, e aí acabou se misturando. Eu não era nascido, eu não estava lá, mas o que a gente pode imaginar que tenha sido, né? E em função disto, né, acabou sofrendo influência da cultura Fon e da cultura Yorubá. Porque o Jeje também é cantado em Yorubá aqui por causa do Nagona. Só foi preservado, né, as referências em relação aos Voduns, né, que são as divindades de origem Fon. Aí se canta para o Leba, quando se canta para Sobô, quando se canta para Gué, quando se canta para Sapatá, para Nanã, está cantando para Vodum. São Voduns que que possuem a mesma função de determinados orixás, então eles são introduzidos na escala de um determinado orixá. O Leba foi introduzido na escala do Bará, né? Porque ele é um Vodum de frente. O Sobô, né? Que é um Vodum ligado a raios, foi introduzido na escala de Xangô, Agué na escala de Ossan e Sapatá é Sapatá, né? Na escala de Chapanã. E Nandã, né? Dentro da escala de Iemanjá, assim, porque aqui cultuamos Nandã como se fosse Iemanjá velha. Aí não vou entrar em mérito da questão, o porquê disto, né? Mas em função essas são as principais nações do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aqui a nação Grefê, mas que era de origem banto, mas não tem mais descendentes dessa nação há muito tempo. Ela desapareceu e, em razão disso, eu resolvi até, quando eu escrevi a história do Batu Rio Grande do Sul, não mencionei nada sobre esta nação, porque ela foi extinta totalmente, né? E houve algumas tentativas, né, de criação de nações aqui. Eu sinto, mas eu tenho que falar. Inventaram uma nação Xalu, não vou dizer quem, por uma questão de ética, né? Tentaram inventar uma nação Xalu que não existe em lugar nenhum da África. Em uma época que as pessoas... A pessoa que inventou essa nação, ela se achava uma pessoa que tinha um grande conhecimento, porque lia alguns livros de candomblé da época, que tinha um escritor, chamava-se José Ribeiro, e os livros de José Ribeiro não se aproveitava quase nada. Eu mesmo li livros dele na época. Não tinha nada assim de fundamento. É do tempo do Caô Cabelecile, né, que é uma corruptela de Cabieci, né? Caô Cabelecile não existe, é Cabieci, Caô Cabieci, Sua Majestade Caô, ou Sua Majestade Xangô. Si é pronome possessivo, seu, sua, mi, meu, minha. Então, Cabieci é Sua Majestade. Essa seria a tradução. Então, é Xangô Cabieci, não Xangô Cabelecile.
Aí aportuguesaram o negócio, né? Ficou uma coisa bastante estranha, assim. Quando a gente tem um certo conhecimento da cultura iorubá, a gente vai percebendo, porque o que acontecia muito, né? E acontece até o dia de hoje, as pessoas vão para o batuque e não conhecem o idioma o qual está sendo cantado e acaba ouvindo lá um Xangô Bahia e confunde com a Preta Velha Tia Maria, Preta Velha da Bahia, e vai cantar Xangô Bahia. E não é Xangô Baim. Tem nada a ver com Bahia. Por falta de visão, assim, de compreensão, né, da língua, de entendimento, de conhecimento a respeito da língua iorubá, e aí vai saindo as corruptelas, vai cantando qualquer coisa, né? O som é parecido, deve ser isto. Essa reprodução oral mal explicada, que ocorreu dentro da história do batuque, isso é inegável. Isso ocorreu dentro do país inteiro. A diferença é que o iorubá foi mais cultuado nos estados da Bahia, no estado da Bahia, do Maranhão, porque lá, na Bahia, 90%, 99% dos baianos eram de origem africana, né? Então, quando você é a maioria, é muito fácil você impor a sua língua, né, a sua cultura. Não vai aparecer 1 contra 10, né? Não tem como. Já no estado do Rio Grande do Sul, não. A questão do iorubá, o iorubá era falado só nas comunidades africanas, né? Nas colônias africanas. Porque quando o descendente de africano ou o africano ele saía da sua comunidade, o que hoje seria assim os bairros pobres, as favelas, né, da época, ele não falava a sua língua, porque mesmo que tivesse 2, 3 africanos, porque ele poderia ser perseguido por isso. Aqui nós tivemos a colonização alemã, a italiana, tivemos, né, a participação de várias etnias do Estado, e poderiam os brancos pensarem que o que esse negrão, né, o que eles pensariam, né, o que esse africano, eles não seriam educados em chamar um escravo, um descendente de escravo de africano, chamariam naquela época, a intolerância era muito grande, a perseguição era muito grande. Então eles diriam, o que esse negrão está pensando, o que ele está armando, está tentando armar alguma cilada para a gente? Então os africanos ou descendentes de africano não poderiam falar a sua língua, né? Onde houvesse brancos. Então, a cultura iorubá ela foi muito reprimida em nosso estado. Essa é a grande diferença. Para cá veio africanos, as pessoas tinham pleno conhecimento sobre a cultura africana. Assim, não tem diferença dos escravos que chegaram na Bahia. Até porque muitos dos escravos chegaram no Brasil, chegaram na Bahia, da Bahia depois vieram para o Rio Grande do Sul, né? Foram para outros estados. Então, a questão do conhecimento cultural sobre a sua cultura, sobre a cultura africana, evidentemente que eles conheciam o seu idioma, seus dialetos, mas é que aqui a opressão foi muito maior, né? Então, em função disto, o iorubá é quase que extinto no nosso estado, né? Para não dizer que foi extinto, era uma minoria, né, de descendentes dos africanos que falavam. Isso ocorreu também em alguns casos, na questão da Segunda Guerra Mundial, dos alemães que fugiram para a Alemanha. Muitos alemães que fugiram da Alemanha na época da Segunda Guerra,
e tinham filhos, os filhos mais novos, eles não ensinavam o idioma alemão com medo da perseguição. Isso ocorreu também. É a questão da diáspora, da perseguição, do sofrimento. Isso faz com que as pessoas mudem a sua conduta, né? E, de uma certa forma, procurem esconder um pouco o seu idioma para conseguir sobreviver, né? Isso tudo acontece em função da pressão, da opressão que essa raça sofreu. Então nós precisamos ter este entendimento também com relação à nossa cultura, porque o Iorubá é muito pouco falado no nosso estado. Poucas pessoas hoje conhecem o Iorubá. Infelizmente, mas o fato que levou a isto foi justamente essa diferença de pessoas, de número de pessoas, né, de etnias diferentes, né? Os negros passaram a ser a minoria dentro da cultura, né? Não tinham poder de fogo, o que não existia, a lei ao lado do negro, ao lado dos africanos do nosso estado. Muito pelo contrário, até a década de 70, a discriminação racial era muito forte. 60, 70, ainda os negros eram muito destratados ou desconsiderados, né? Isso na sua grande maioria, né? O racismo no nosso estado foi muito forte. Foi demais. Bem, acho que eu respondi, né, quanto às nações que habitaram aqui no Rio Grande do Sul e as que ainda continuam, né, com seus descendentes. Josimar. Pai Rubilar, onde se originou esta mistura entre os cultos de nação e Umbanda e o que acontece nos dias atuais? É interessante essa pergunta. Bem, todos sabem que os escravos que fugiam do cativeiro se instalavam em quilombos, né? E esses quilombos eram dentro do mato. Nesta mata eles passaram a conviver com os indígenas, né? Então, dentro dos quilombos habitava africanos, em alguns quilombos até brancos, né, juntos, e o povo indígena. Como os africanos cultuavam seus ancestrais e os indígenas também cultuavam seus ancestrais, né, ali se formou, de uma certa forma, e pela convivência e a influência de um para com o outro, ali começou a formação da Umbanda. Não da Umbanda de Zélio de Moraes, né? Mas ali começou a formação da Umbanda, a Umbanda Molocô, né? Onde as pessoas começaram a cultuar os seus ancestrais. Os índios cultuavam os seus ancestrais, os caboclos, e os pretos velhos. Ali começou a parte inicial da Umbanda. Foi dentro dos quilombos. Nos dias atuais, né, o que acontece? As coisas mudaram muito, porque houve uma inversão, porque antigamente a Umbanda foi originada, na sua origem, quem comandava era o caboclo era o cacique, era o chefe do terreiro, né, respeitado, e após ele, a segunda entidade seria o preto velho, né?
E aí a terceira entidade seria o Exu. O Exu respondia, respeitava as ordens dos caboclos. Havia terreiras de Exu, até que o cacique, o Exu chefe, ficava na terra, né, incorporado para coordenar os trabalhos e fazer com que os Exus trabalhassem de forma muito séria, muito rígida, né, firme, e fizessem as coisas acontecerem, caso houvesse algum desequilíbrio energético na casa. Então os caboclos que eram responsáveis, ficavam o responsável da casa, o chefe ficava para coordenar esses trabalhos de descargas, e às vezes no final sim chegava o Exu chefe da casa. Mas também era um culto totalmente diferente de hoje. Hoje é festa, né? É só festa. Não existe, praticamente não existe mais aquele terreiro tradicional. Existem algumas casas, mas são muito poucas. Aquela coisa de tradição da Umbanda, das pessoas todas de branco, isenta de vaidade, né? Ali todos numa situação de igualdade para trabalhar para a caridade. Hoje o pessoal quer mesmo apresentar uma roupa bonita, uma guia bonita, é muito luxo, se desviou muito do princípio, assim, do caminho. Então a gente, de uma certa forma, eu na verdade fico chateado com isso, né? É um sobe e desce de entidade. Depois mais tarde surgiu o cigano, o baiano, e daí para fora, né, virou um festival de entidades. Até entidades que não eram cultuadas aqui começaram a surgir. Enfim, a Umbanda se desviou muito. A Umbanda de hoje não tem nada a ver com a Umbanda da sua origem. Né? A Umbanda era Caboclo, Preto Velho e Exu. Hoje tem muita novidade. Existe muita novidade. Eu sou muito conservador, assim, eu venho de uma família tradicional, tanto da nação como da Umbanda. Né? Eu venho de uma tradição... Então, eu respeito a todos, mas certas coisas na minha casa não acontecem. Mas muito bem, o nosso programa está encerrando. Eu agradeço a todos, que meu Baba Orixá Exu Lupandá, o meu avô Xalaefã, deixa um bom axé a todos. E aqueles que precisarem de alguma orientação espiritual, de alguma dúvida, podem entrar em contato comigo através do 53984489974. Estarei à disposição de esclarecer os irmãos, e se precisar de alguma consulta de búzios também. Tá? Uma boa noite a todos, um bom axé, que Oxalá nos abençoe, para que nós possamos seguir a nossa caminhada aqui na Terra. Axé para todos.